Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Não vou pregar, viu, minha gente? Não se preocupem. Êxodo 12. As crianças têm salinha Querol até que idade? 12 anos. As crianças de até 12 anos, por favor, venham aqui para a gente orar por vocês, para vocês irem ali para a salinha com a tia Querol. As crianças de até 12 anos. Amém? Todas já estão aqui? Cristal, Andressa. As crianças todas aqui. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças, que elas possam ali na salinha aprender mais do Senhor com a Querol, que ela possa ser tremendamente usada pelo Senhor para ensiná-los no caminho em que devem andar, ensinando a verdadeira Páscoa, e que eles possam sair daqui, Deus, renovados, regozijados com o Senhor, e que eles jamais se desviem dos teus caminhos. Dê sabedoria aos pais para que possa guiá-los, ensiná-los no temor da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem ir ali para a tia Querol, devagar, sem pressa. A gente tem até meia-noite. Não. A gente trabalha amanhã. Amém? Abriram em Êxodo 12? Amém? Amém ou não amém? Durante muito tempo, nós fomos ensinados, ou nós crescemos, ouvindo que Páscoa, ela fala sobre ressurreição. Não é assim? Pelo menos eu lembro que quando eu era criança, que era na época da Páscoa na escola, a professora de ensino religioso, ainda existia na época, não que eu seja velha, mas a professora do ensino religioso, ela levava o desenho, né? Com a cruz, para a gente pintar o cordeirinho, e dizia que a Páscoa significava a ressurreição de Cristo. Então, eu cresci ouvindo isso, já que eu cresci em um lar cristão desde os 2 anos. Só que de um tempo para cá, o capitalismo, ele nos fez acreditar principalmente que a Páscoa é o quê? Chocolate, é ovo. Coma, mãe, gente, pelo amor de Deus, não deixa de comer não, viu? Mas comam com entendimento, amém? É ruim você comer sem entender. Até porque o ovo da Páscoa só tem na Páscoa. Então a gente tem que aproveitar mesmo. Mas durante algum tempo a gente também ouviu dizer que a Páscoa é o coelhinho e o ovo, né? Eu lembro também que a professora, quando não levava a cruz para a gente pintar, ela levava o coelhinho e o ovinho para a gente pintar. Então, durante muito tempo da nossa vida, a gente viveu mentiras, não é assim? Durante muito tempo a gente ouviu mentiras e a gente acreditou durante muito tempo. Só que hoje a gente entende que não é isso. Então, nós começamos agora a viver um apessar. Ou seja, uma liberdade da mentira enviada pelo inferno para uma verdade que eu vou trazer para você nessa noite, se você não sabe. Então, eu libero a pensar sobre a vida de cada um de vocês e também sobre a minha vida. Amém? Então, hoje eu vou trazer vou tentar ser o mais sucinta possível. Um pouquinho sobre a instituição da primeira Páscoa. A Páscoa do Senhor. Quando a gente chega no Êxodo, voltando um pouquinho antes de a gente ler o Êxodo 12, a gente vai ver que houve uma fome muito grande em Israel. E agora, um pouquinho antes, José tinha alguns filhos, Jessé, e os filhos dele venderam José. Amém? E aí ele foi levado e foi parar no Egito, e vocês já sabem toda a história.
há uma fome em Israel e a família de José precisa ir agora ao Egito pedir, comprar comida, porque não tinha na terra onde ele morava. E aí eles vão, não reconhecem José, tem toda aquela história que a gente já sabe. E agora, depois de ele se apresentar como José, o filho morto, né? Agora toda a família que antes vivia em Israel passa agora a morar no Egito. Cerca de 66 pessoas, mais as mulheres, os animais. Amém? E agora eles vão morar na terra do Egito. E se a gente for ler o Êxodo, a gente vai ver que esses 66 começaram a se multiplicar. Multiplicar, multiplicar e multiplicar. E aí o faraó olha aquele povo e diz aí, peraí, esse povo é muito grande e muito forte. Então se o inimigo vier nos atacar e eles quiserem se aliar ao inimigo, a gente vai sofrer. E aí ele começa a escravizar o povo de Israel. É aí que começa a escravidão do povo de Deus no Egito. E a gente sabe que Deus, ele sempre tentou de todas as formas nos trazer para ele, para uma vida de liberdade. Só que agora aquele povo está vivendo em plena escravidão. Aí a gente vai, não precisa abrir, mas lá no Êxodo, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 10, a gente vai ver agora Deus chamando Moisés para uma grande responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Bora, minha gente, não deixem falando sozinha, não. Bora! Moisés foi chamado para quê especificamente? Para sentar. Para ir ao Egito, falar com o faraó, para libertar o povo de Deus. E aí Moisés, né, tem toda aquela, não sei falar, tudo mais, aí Deus levantarão e diz, ele vai falar por você. E agora ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele fala com o faraó, né? Não, peraí. Ele diz assim, mas Senhor, quando eu chegar lá, que eu for falar com o faraó, ou com quem seja, se eles me perguntarem quem me enviou, eu vou responder o quê? Bora, minha gente. Que o eu sou te enviou, Moisés. Tá bom, Deus, foi-se embora. Quando ele chega lá, ele fala, né, com o faraó, e o faraó diz o quê? De jeito nenhum, não vão. Aí dobrou o serviço para que o povo não tivesse tempo de pensar em outra coisa. Era trabalho, trabalho, trabalho. E aí ele vai outra vez, e vai outras vezes, e nada do faraó ceder. Até que começa as pragas. Sabe as 10 pragas? Primeira praga de sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, dos animais, das feridas, do granizo, do gafanhoto e da escuridão. Ou seja, já se foram 9 pragas. E nada do faraó liberar o povo. Falta a 10ª praga, né? Falta a 10ª praga. E aí chega o Senhor para dizer para Moisés e anunciar qual seria a 10ª praga, que era matar os primogênitos. E aí a gente chega onde eu queria, que é no capítulo 12. Ele só anuncia e aí ele vai dizer o que eles devem fazer no dia daquela última praga. Êxodo capítulo 12 diz assim, amém? O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Que mês é esse? Abib, ou mês de Nissan, amém? Então é o primeiro mês do ano judaico. Continuando. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser também um cabrito.
Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Espera aí que eu me perdi. Achei. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam devagar, depressa. E essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então agora a gente chega no Êxodo 12, um pouquinho antes de se estabelecer a última praga. E agora o Senhor, Ele dá alguns comandos a Arão e a Moisés, para que eles passassem para toda a congregação. O primeiro comando é que eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. Amém? Então o cordeiro, ele precisava ser perfeito. Ele não poderia ter defeito algum. Por quê? Porque a gente sabe que o Velho Testamento aponta para o Novo. E como haveria de vir um cordeiro perfeito, ele já deviam anunciar 300 anos antes que o cordeiro ele deveria ser perfeito. Então deveria ser de 1 ano, sem manchas, sem defeitos e macho. Eles deveriam pegar e escolher esse cabrito ou esse cordeiro no 10º dia, mas não era para matar, era para escolher e deixar lá. Ele diz também que no 14º dia, ou seja, 4 dias depois, eles deveriam pegar esse cordeiro e sacrificar perto do anoitecer. Ok? Então eles escolhiam o cabrito ou o cordeiro no 10º e só sacrificava no 14º. Amém? Ao matar esse cordeiro, eles deveriam pegar o sangue e fazer o quê? Passar nos umbrais das portas. A gente vai ver daqui a pouco, para quem não sabe o porquê. Então eles deveriam pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado e passar nos umbrais das portas. Amém? Além disso, ele disse que essa carne do cordeiro, ele deveria ser assado no fogo. Ele não deveria ser cozinhado, ele não deveria ser fervido, não. Ele deveria ser assado ao fogo. Amém? Além disso, além de assar a carne, o cordeiro no fogo, eles deveriam ter um acompanhamento desse cordeiro, que era o quê? As ervas amargas e os pães asmos, ou pão sem fermento, é a mesma coisa. Então seriam 3 coisas que eles deveriam comer: o cordeiro, os pães e as ervas. Amém? E ele continua dando comando. Além disso, eles deveriam comer essa carne antes do amanhecer. Mas se por acaso sobrasse até o amanhecer, eles deveriam comer. Não, eles deveriam queimar. Eles não deveriam, em hipótese alguma, comer o que restou do dia anterior. Amém? E para finalizar os comandos, né? Que o Senhor, ele é assim, né? Ele diz o que vai fazer e dá o passo a passo. Ele é um Deus de completude. Ele não faz nada pela metade. Aí, para completar o comando, ele diz assim: que eles já deveriam estar vestidos para viagem.
certo? Para não haver atraso. E se fosse mulher, pior ainda, né? Então, eles já deveriam estar prontos, vestidos, para ir-se embora. Além da roupa, de já estarem vestidos, eles já deveriam estar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Então, eles já deveriam estar totalmente prontos para o que iria acontecer logo em seguida. Que é o quê? A passagem. Vamos lá. Então, a gente vê aí, depois de ele dar todos esses comandos, ele diz: esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. E aí a gente vai, já quero ir para o fim, que eu não quero demorar, ainda tem administração. Quando você vai olhar a origem da palavra, né? Desculpa aí o meu... Você falar hebraico não, minha gente. É pensar, ok? Que significa passagem. Passagem do quê? Passagem do quê? Ah, porque eles iam passar no deserto. Era isso a passagem? Era? A passagem era passar pelo deserto? Não, né? A passagem era a saída da escravidão no Egito para a liberdade de uma terra prometida que manaria leite e mel. Ou seja, eles vão sair de um estado de completa miséria, de escravidão, de choro, de ranger dos dentes, para uma terra em liberdade que manava leite e mel e tinha os melhores frutos da terra. Passagem, pensar. É a passagem da escravidão para a liberdade em Deus. E aí, como eu sou curiosa, né? Eu fui querer entender porque as ervas, as benditas ervas, precisavam ser amargas. Simeão já sabe porque eu ensinei, não é, simeonitas? Vamos lá se vocês lembram. Por que, Simeão, as ervas tinham que ser amargas? É só para Simeão, viu, minha gente, porque eles me ouviram. Bora lá. Só amanhã que tem um desconto porque ela não estava. Bora. Por que, Simeão, as ervas precisavam ser amargas? Cadê quem está respondendo? Ah, Bia. Fala aí, Bia, de novo. Também, mas principalmente pela amargura da escravidão. Sempre que eles comessem aquela erva amarga, eles iam se lembrar do que haviam vivido lá no Egito. E na cabeça de Deus, óbvio que ele sabia, quando eles se lembrassem, eles não desejariam voltar para o Egito. Eles desejaram, minha gente? Desejaram. Desejaram as cebolas, minha gente, do Egito. Pelo amor de Deus. Né? Então, as ervas eram amargas para que quando eles comessem, eles jamais esquecessem da amargura que eles viveram na terra do Egito. E os pães? Por que sem fermento? É tão ruim, né, pão sem fermento, minha gente? Mas por que tinha que ser sem fermento? Sim, cresce também. Oi? Exatamente. Minha gente, eles estavam com pressa. Não ia dar tempo esperar o fermento entrar em ação. Eles gastariam muito tempo. O Senhor disse que eles tinham que comer com o quê? Com pressa. Então, por isso que o pão, eu ia dizer que o fermento era sem pão, que o pão era sem fermento. Porque não havia tempo de esperar o fermento entrar em ação. A pressa de sair da escravidão para a liberdade. Amém? E o cordeiro a gente já sabe, né? Preciso nem dizer. Ele já representava algo muito maior que viria alguns anos depois. Cordeiro perfeito, que é o nosso Jesus. Então, a gente vê 3 ingredientes ou 3 comidas diferentes, mas para que aquele povo nunca esquecesse de quem fez aquilo por eles.
Isso é tão certo que quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus diz assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e ouvi o clamor deles. E eu decidi descer. Vocês entendem isso? Moisés, eu decidi descer para livrar o meu povo da escravidão. Gente, ele saiu do trono para nos dar liberdade. Você entende isso? O próprio Deus sair do trono por causa de um povo que ele sabia que no deserto iria desejar o Egito novamente. E infelizmente, alguns de nós olham para o passado e desejam voltar para o passado, assim como os israelitas daquela época. E aí, se a gente continuar lendo o Êxodo 12, acompanha aí comigo. Parei onde? 12. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês lembrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é cumprindo um princípio que o Senhor estabeleceu há milhares de anos. E a gente sabe que quando a gente cumpre princípios, Deus nos responde com poder, glória, honra, milagres e maravilhas. Eu costumo dizer que Deus responde honra com honra. Então, como nós estamos nesta noite cumprindo um princípio, eu libero a passagem do Senhor sobre a sua vida. A liberdade, seja em qualquer área da vida de vocês. Eu libero a liberdade sobre a vida de vocês. Na vida financeira, na vida familiar, profissional, em todas as áreas da vida de cada um de nós. Eu libero a pensar sobre a vida de vocês. Amém? E só para finalizar, a gente vê que falar em Páscoa é falar em família. Vocês conseguem ver isso? Conseguem ver isso? É a única festa que Deus não manda o povo se ajuntar. Perceberam? Cada um vai fazer a sua Páscoa dentro da sua casa. E se a gente fala em casa, fala em família. Como eu falei, Deus, ele sempre buscou trazer o homem de volta para si. Quando ele criou o Adão, ele viu que o Adão estava só. E aí o que é que ele diz? É bom que o homem não esteja só. E aí ele faz o Adão adormecer e retira uma costela e faz Eva. E a primeira ordem de Deus para o casal é o quê? Multiplicar. Ou seja, encham a terra. Amém? Então, constituindo famílias. E aí, a gente vê em todo o Velho Testamento, Deus mostrando o propósito da família. A gente vê também no Novo Testamento. Se a gente for lá em Efésios, a gente vai ver no capítulo não sei quanto. Qual o capítulo? 4. Lá em Efésios que o Senhor, para deixar a família em ordem, né? Em paz, plenamente, em amor, em unidade, em comunhão. Ele diz o quê? Esposas, seja submissa ao marido. Marido, ame a sua esposa. Facinho, né? Amar a esposa como ele amou a igreja, muito fácil. E para os filhos, honrem os pais. Mas ele também deu uma ordem aos dois pais, ao pai e à mãe. Ei, pais, não provoquem a ira de vossos filhos.
Então, você vê que ele tem todo um cuidado com a família. Então, Páscoa também fala de família.